Olá, Radiante, leitura comentada da lição 23 do livro Um Curso em Milagres. Continuamos a leitura do capítulo 2, livro do texto, A Separação e a Expiação. Inspira, conecta, a gente está lendo o parágrafo 5, a função do trabalhador de milagres, a função do trabalhador de milagres. Letra A, princípios especiais dos trabalhadores de milagres. Inspira e se entrega para essa leitura profunda que a gente vai ler agora. O milagre abole a necessidade de preocupações de ordem mais inferior. Como é um intervalo de tempo fora do padrão, as considerações ordinárias de tempo e espaço não se aplicam. Quando apresentares o milagre, eu arranjarei tanto o tempo quanto o espaço para que se ajustem a ele. Quer dizer, essa coisa de um é mais importante que o outro, um é mais iluminado que o outro, um é mais sábio do que o outro, isso não existe dentro dos milagres. Ele some essa necessidade de um tem mais conhecimento do que o outro, né? Isso pode ser facilmente visto em pessoas que trabalham com cura, que não tem, às vezes, nem o primeiro grau, não tem conhecimento, não sabe nem ler e escrever, às vezes. E são facilitadores de milagres. E o tempo se abole porque muitas coisas que demorariam um tempão, por exemplo, uma cura física, que de repente demora, teoricamente, né, um monte de procedimentos, rapidinho, em minutos ali acontece. Enfim, com vários outros exemplos para isso. Ponto 12. Uma distinção clara entre o que é criado e o que é feito é essencial. Todas as formas de cura baseiam-se nessa correção fundamental nas percepções de níveis. Como aquele conceito que sempre traz do conhecimento é percepção, né? Sendo conhecimento é o que a gente sempre vai saber que está dentro de todo o conhecimento universal. E a percepção é como você enxerga a realidade. E ali fala o criado e o feito, né? O que é criado por Deus e o que é feito pela gente. Ponto 13. Nunca confunda a mentalidade certa com mentalidade errada. Responder a qualquer forma de erro com qualquer coisa, exceto um desejo de curar, é uma expressão dessa confusão. Então, qualquer erro que a gente tem, a resposta correta é sempre o desejo de curar. Errou? Só tem o desejo de curar, de corrigir. Sem entrar na culpa, sem entrar no medo, sem entrar em distorções. Ponto 14. O milagre é sempre uma negação desse erro e uma afirmação da verdade. Só a mentalidade certa pode corrigir de um modo que tenha qualquer efeito real. Em termos pragmáticos, o que não tem efeito real não tem existência real. Seu efeito, então, é o vazio. Sendo o seu conteúdo substancial, presta-se para a projeção. Olha só que bonito, assim, que vai falar do quanto a mentalidade, a gente corrigir a mentalidade, ou seja, o poder da mente, né? De que para que tenha qualquer efeito real. Se de repente a gente está se sentindo, né, de alguma forma distante da nossa essência, ou uma pessoa ruim, uma pessoa triste, uma pessoa deprimida, uma pessoa que está se fazendo de vítima, nós todos já nos colocamos nesse lugar. E de repente, a hora que eu uso o poder da mente para entrar na mentalidade certa, falar, eu sou amor, eu sou luz, eu sou força, eu sou poder, eu sou capacidade, eu sou felicidade, eu sou abundância. Tudo na minha vida dá certo, todos os caminhos se abrem, que são princípios de milagre, princípios da vida abundante, princípios da visão correta de Deus. Ali eu estou me permitindo abrir para o milagre. Ponto 15. O poder do milagre para ajustar níveis induz a percepção certa para a cura. Até que isso tenha ocorrido, a cura não pode ser compreendida. O perdão é um gesto vazio, a não ser que acarrete a correção. Sem isso, é essencialmente julgador ao invés de curativo.
O poder do milagre para ajustar níveis induz a percepção certa para a cura. A percepção dentro do entendimento da abertura para a cura. Eu acho muito interessante o seguinte, à medida que a gente for avançando, agora não se preocupa em entender o perdão, porque o perdão vai falar muito o curso em milagres, vai trazer muita compreensão. Então agora ele está começando a falar de que perdão é um gesto vazio, a não ser que acarrete a correção, ou seja, voltar ao que era antes, a correção. Sem isso, é essencialmente julgador ao invés de curativo. Ponto 16. O perdão da mentalidade milagrosa é apenas correção. Não tem absolutamente nenhum elemento de julgamento. A declaração, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, de modo algum avalia o que fazem. É um apelo para Deus curar as suas mentes. Não há referência ao resultado do erro. Isso não importa. Essa parte 16 acho que vale, inclusive, ser lida de novo ou ouvida de novo, tá? Volta nela. Ponto 17. A injunção, sede uma somente, é uma parte da Bíblia também, é um enunciado para o estado de prontidão para a revelação. Meu pedido, faze isso em memória de mim, é o apelo para a cooperação dos trabalhadores de milagres. As duas declarações não pertencem à mesma ordem de realidade. Só a última envolve uma consciência de tempo, já que lembrar é recordar o passado no presente. O tempo está sob minha direção, mas a intemporalidade pertence a Deus. Falando de Cristo e de Deus, né? No tempo existimos para o outro e com o outro. Na intemporalidade coexistimos com Deus. Ponto 18. Tu podes fazer muito em favor da tua própria cura e dos outros. Em uma situação que necessite de ajuda. Pensa desse modo. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Essas afirmações, né, eu sempre faço. Sempre que eu vou iniciar o curso em milagres, sempre que eu vou meditar, eu sempre falo, eu estou aqui para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou vai me dirigir. Eu estou contente em estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida que eu me permitir que ele me ensine a curar. Fim da leitura do texto de hoje. Lição 23 do livro Um Curso em Milagres, livro de exercícios, interpretado por Maria do Sol. Eu que vos falo. Vamos lá, radiante. Na lição 23 diz o seguinte: eu posso escapar do mundo que vejo desistindo dos pensamentos de ataque. A ideia de hoje contém a única saída para o medo que terá sucesso. Nada mais funcionará. Tudo mais é sem significado, mas esse caminho não pode falhar. Cada pensamento que você tem constitui algum segmento do mundo que você vê. Portanto, é com os teus pensamentos que nós temos que trabalhar, se é que a tua percepção do mundo vai ser mudada. Se a causa do mundo que você vê são pensamentos de ataque, tem que aprender que são esses pensamentos que você não quer. Não há sentido em lamentar o mundo. Não há sentido em tentar mudar o mundo. Ele é incapaz de mudar, porque é meramente um efeito. Mas, de fato, há sentido em mudar os teus pensamentos sobre o mundo. Aqui está mudando a causa. O efeito mudará automaticamente. O mundo que você vê é um mundo vingativo. E tudo nele é um símbolo de vingança. Cada uma das tuas percepções da realidade externa
É uma representação pictória, imaginária de imagens, né? Dos seus próprios pensamentos de ataque. Cabe realmente perguntar se isso pode ser chamado de ver. Não seria fantasia uma palavra melhor para tal processo de alucinação, um termo mais apropriado para o resultado? Você vê o mundo que tem feito, mas não vê como aquele que fez as imagens. Não pode ser salvo do mundo, mas pode escapar da sua causa. É isso o que a salvação significa. Pois onde está o mundo que você vê quando a sua causa se foi? A visão já mantém uma substituição para tudo que você pensa que vê agora. A beleza pode iluminar as tuas imagens e assim transformá-la de tal modo que você as amará, embora tenham sido feitas de ódio, pois não estará fazendo sozinho. A ideia para o dia de hoje introduz o pensamento de que você não está preso numa armadilha ao mundo que você vê, pois a sua causa pode ser mudada. Essa mudança requer, em primeiro lugar, que a causa seja identificada e, em seguida, abandonada, de forma que possa ser substituída. Os dois primeiros passos desse processo requerem a tua compreensão. O último não. As tuas imagens já foram substituídas. Ao dar os dois primeiros passos, verá que isso é assim. Além de usá-las ao longo do dia, quando a necessidade surgir, 5 períodos de prática são requeridos para a aplicação da ideia de hoje. Ao olhar à tua volta, primeiro repete lentamente a ideia para você mesmo, depois fecha os olhos e dedica mais ou menos 1 minuto ao examinar a tua mente, buscando tanto os pensamentos de ataque quanto os te ocorrerem. À medida que cada um deles cruzar a tua mente, você diz: eu posso escapar do mundo que vejo decidindo. Desculpa. Eu posso escapar do mundo que vejo desistindo dos pensamentos de ataque sobre tal coisa. Mantenha em mente cada pensamento de ataque ao dizer isso. Depois descarta-os e passa ao pensamento seguinte, né? Durante os períodos de prática, certifica-te de incluir tanto os pensamentos em que ataca quanto aqueles em que é atacado. Os seus efeitos são exatamente os mesmos, porque ambos são exatamente os mesmos. Você ainda não reconhece isso, e nesse momento, pede-se apenas que os trates como se fossem os mesmos nos períodos de prática de hoje. Nós ainda estamos no estágio de identificar a causa do mundo que você vê. Quando você finalmente aprender que pensamentos nos quais ataca ou nos quais é atacado não são diferentes, estará pronto para deixar que a causa se vá. Nessa lição de hoje, olha só que bonito o começo dela. A ideia de hoje contém a única saída para o medo que terá sucesso. Nada mais funcionará. Porque no fundo, se você começar a prestar atenção mesmo, a gente está o tempo inteiro fazendo tudo para se proteger. A gente escolhe o trabalho que vai nos proteger. A gente escolhe as pessoas que a gente acha que não vão nos machucar. A gente evita pessoas porque acha que vão nos machucar. A gente evita coisas, a gente está o tempo inteiro achando que o mundo é mau, está nos atacando, é um mundo de sofrimento, é mundo errado, tudo está errado, tudo é feio. Então, assim, a gente está o tempo inteiro vendo uma causa de mundo que causa pensamentos de ataque e que a gente não quer. Não há sentido em lamentar o mundo, não há sentido em tentar mudar o mundo, porque o mundo é incapaz de mudar, porque é um efeito das nossas percepções e ações. Ou seja, volta na no entendimento de que tudo é frequência, nós somos feitos de energia e nós afetamos essa matéria vibracionalmente. E o efeito coletivo disso, dessa onda que nós estamos criando aqui através desse estudo, é a mudança do mundo, é mudando a causa e o efeito vai mudar automaticamente. Porque o mundo que a gente vê hoje é vingativo e tudo nele é um símbolo de vingança. Então é fantasia uma palavra melhor para esse processo de alucinação. Então, que você hoje consiga escapar do mundo que vê, desistindo dos pensamentos de ataque. Fim da leitura do exercício 23 de hoje.